A Rússia havia sido evangelizada por cristãos de Constantinopla em torno do século X e seguiu a Igreja Oriental, aceitando ser dela dependente e, em consequência, a separação da Igreja de Roma. Em 1589, com a elevação da metropolita de Moscou à dignidade de patriarca, a Igreja russa tornou-se autônoma. Quando a Rutênia passou do domínio russo ao polonês, os sacerdotes ortodoxos, entrando em comunhão com Roma, mantiveram os antigos ritos e as tradições da Igreja Eslava, denominando-a Igreja Uniata. Neste período histórico, se insere a obra pastoral de João Kuncević. Kuncević nasceu num lar cristão ortodoxo da Hungria, no ano 1580. Desde jovem manifestou vocação religiosa, por isso dedicou-se ao estudo da filosofia e da teologia. Ao completar 20 anos, ingressou na Ordem de São Basílio e tornou-se monge. Foi o primeiro noviço do primeiro mosteiro basiliano Uniata de Vilna. Ao emitir seus votos, adotou o nome de Josafá. Apesar da pouca idade, destacou-se pelo comprometimento, espírito de oração, sabedoria e caridade para com todos. Em pouco tempo, por causa de seu espírito sábio e santo, sendo ainda muito jovem, foi nomeado superior do mosteiro. Logo depois, foi nomeado arquimandrita, título que equivaleria a monsenhor na cidade histórica de Polotsk, na Rússia. Depois disso, tendo somente 37 anos, foi nomeado arcebispo de Polotsk, tendo aceitado a contragosto. Empreendeu um ativo trabalho missionário aprendido na escola dos jesuítas. Os escritores são unânimes em narrar que a brilhante carreira de São Josafá Kuncević era totalmente justificável por causa dos dotes intelectuais e espirituais do santo. Além disso, sua vida era um exemplo de virtudes, de prática da caridade e de obediência total à disciplina da vida monástica. Sua caridade cristã era um exemplo para todos. Certa vez, percebeu a grande necessidade de uma senhora viúva. Sem meios para ajudá-la no momento, penhou seu próprio pálio de bispo, um adereço litúrgico caro, para conseguir o dinheiro necessário para socorrê-la. No ano de 1595, São Josafá Kuncević e um grande número de religiosos orientais, membros da Igreja Separada e Cismática da Rússia, converteram-se à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles reconheceram que a Igreja Católica era a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. Eles decidiram conservar a liturgia oriental, criada por São João Crisóstomo, e passaram a ser conhecidos como uniatas. São Josafá Kuncević defendia com muita coragem a autoridade do Papa como o verdadeiro representante de Cristo e o sucessor de Pedro na terra. Ele também lutou pelo fim do cisma, isto é, da divisão, procurando a união com a sede de Roma. Pregava, ensinava e fazia de tudo para seguir os ensinamentos e a doutrina de Jesus Cristo, estando em uma só igreja, sob a verdadeira autoridade de um único pastor. Em razão de sua extraordinária capacidade de atrair e de converter, foi chamado raptor de almas. A pregação de São Josafá Kuncević a favor do Papa e da unidade da Igreja desagradou sobremaneira aos cismáticos. Estes passaram a considerá-lo um renegado e mau exemplo de patriota. Por causa disso, São Josafá afirmou várias vezes: "Vereis que ainda me vão matar." Deixou seu rebanho avisado de que isso aconteceria. Porém, não tinha medo e nem por um momento deixou de lutar. Numa de suas visitas pastorais a uma paróquia sob seu governo, sua casa foi atacada. Muitos que o acompanharam foram massacrados. São Josafá Kuncević, então, apresentou-se corajosamente diante dos inimigos e perguntou: "Por que vocês matam meus familiares se querem matar a mim?" Então, sem piedade, a multidão de cismáticos espancou e torturou São Josafá Kuncević. Depois, decidiram matá-lo e jogar seu corpo num rio. Era o dia 12 de novembro de 1623. Aconteceu em Vitebsk, na Bielorrússia. O corpo de São Josafá Kuncević
Foi recuperado mais tarde e passou a ser venerado pelos católicos. Mais tarde, os assassinos do santo foram presos, passaram por um julgamento e foram condenados. Depois de um certo tempo, arrependidos, converteram-se. A canonização de São Josafá Kuncevich foi celebrada pelo Papa Pio IX em 1876, um santo ecumênico venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente. São Josafá Kuncevich, rogai por nós.